Estamos começando mais um episódio de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de nada. E hoje é o episódio 50. Muito obrigado às 9 pessoas que ouvem os nossos episódios, que veem os nossos episódios no YouTube, no Spotify. E vamos tocar nesse clima de comemoração. Hoje vamos falar de Coringa. De novo com o time completo. Ele voltou de férias, o Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados ouvintes do Papo Sem Boteco. Muito obrigado, queridos amigos de bancada, por me substituírem ou me cobrirem durante as minhas férias fora do país. Fora da República Rio Grandense, né? Desculpa, não fora do país, né? Estive atravessando 13 estados e conhecendo um pouquinho mais desse Brasil. Zil, recomendo a quem puder fazer. Viajar é sempre um bom exercício de tu esticar a tua mente, o cérebro e conhecer lugares novos. Então, hoje nós vamos falar de um filme novo também. Fique com a gente aí, acomode-se na sua cadeira, nos acompanhe durante seu exercício, durante seus afazeres diários, durante seu trabalho. Vamos junto, vem comigo. E também tá com a gente o Vitor. Salve, salve, queridos boteconautas, sejam muito bem-vindos ao nosso querido Papo Sem Boteco. Ele viajou, mas ele me trouxe uma canequinha. Se você não sabe, eu sou um super primo. Fique com a gente. E falando em adereços para bebidas, hoje tomo aqui o meu mate com o patrocínio de Ponsone Odontologia. O melhor cuidado, o melhor carinho para o seu sorriso na Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre. Agradecemos o apoio. E com esse apoio hoje nós vamos botar put a smile in your face. Vamos falar de Coringa. Vamos fazer um rápido review do Coringa 1, porque o filme já tem um tempinho, ali de 2019, o pessoal já nem lembra mais o que aconteceu. Preparando também já para quem vai se aventurar e ver Coringa 2 no cinema, que não tem mais nada para fazer, tá deprê, quer botar um dinheiro fora, vai no cinema ver Coringa 2. Né? Já começou a destilar o veneno, né? Mas tudo bem, vamos deixar para a segunda parte. Bom, eu não sei. Do nós três, o único que viu o filme foi Vossa Excelência. Então depois tu vai nos contar. Mas eu já vi vários reviews desse filme, tanto de críticos e influencers, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e é impressionante. Já vou dar um spoiler. Todo mundo concorda que o filme não é bom. Né? Já vou dar um spoiler. A minha nota é 6. Eu já vou dar um spoiler. Eu tô triste, eu queria que o filme fosse bom. O pior é que tu vai no cinema com uma mentalidade assim, com uma palavra que tá muito na moda hoje, um mindset de tipo assim, cara, tô querendo que esse filme seja bom, tô fazendo um esforço para que o filme seja bom, e aí mais informações depois do intervalo no segundo bloco. Fica aí com a gente que eu vou falar mais sobre isso depois. Bom, relembrando, o Coringa 1 começa contando a história do Arthur Fleck, né? Que é um cara com uma série de problemas na vida, que mora com a mãe, não tem uma companheira, não tem um relacionamento, tem um subtrabalho. Ele tem um sonho de ser comediante, de fazer sucesso com stand-up comedy, mas ele tem um problema, ele tem então aquela risada nervosa. Né? Aí um rápido parênteses para dar reconhecimento ao ator, ao Joaquin Phoenix, né, que ter interpretado aquilo, fazer aquela risada que ele ria no momento que não era para rir, era um momento de constrangimento, era um momento de nervosismo, um momento de dor, um momento de alguma coisa negativa, e ele ri. Então aquilo vem de uma forma antinatural, vem por causa de um suposto problema neurológico que ele tinha. E aí para o ator interpretar isso, olha, não deve ter sido fácil, dá para ver se teve um esforço e foi parte dos esforços e do desempenho dele que o levou a levantar a estatueta do Oscar de melhor ator em fevereiro de 2020. Lembrando que esse filme foi lançado em 2019, o primeiro Coringa. Não só isso, ele teve uma perda de peso violenta para poder interpretar o Coringa, porque é um cara mais franzino, mais magro. O Joaquin Phoenix se preparou assim a full para viver o Coringa e para entrar no papel de Coringa. Então, o filme 1, o filme de 2019, né, a gente já pode falar assim, porque os dois filmes já foram lançados, ele é um filme muito bom por roteiro, pela plasticidade e também por interpretação. Ele ganha pontos nesse quesito também, entendeu? Ele é bem amarrado o filme. Eu não acho ele um filme muito bom, eu respeitosamente discordo. Para mim, ele é um filme mediano. Inclusive, falando sobre elenco, a vizinha dele,
que tem a filhinha, que ele meio que dá uma de stalker na menina, parecia ter uma certa paixonite e tal. É a Zoe Betts, a atriz que interpreta, que no universo Marvel ela fez a Domino no Deadpool 2. Ela é a Domino. Eu revi o filme hoje à tarde e eu olhei pra ela, mas quem é essa criatura? Eu reconheço de algum lugar, não tô lembrando dessa moça. Aí fui ao IMDb, colei, fui no IMDb pesquisar e daí dizia lá, é essa pessoa. Aí o filme então sugere que ele teria um parentesco com o Thomas Wayne, a mãe dele fica falando de mandar cartas e uma hora revela. Na verdade, ela nem fala abertamente pra ele. Ela diz, escrevi uma outra carta, bota nos correios pra mim. Ele vai lá e abre a carta, e na carta ela diz, eu e o teu filho precisamos de ajuda. E aí o cara surta, puta merda, o Thomas Wayne é meu pai. Imagina, o Coringa é o irmão do Batman. Mas na verdade não é. Depois se descobre que é tudo um delírio, que a mãe dele, ela de fato trabalhou para a família Wayne no passado e foi demitida porque começou a apresentar problemas mentais, tinha delírios, dissociação da realidade. E o Lele pediu a palavra. Aí é que tá. Eu acho que é isso que é o bonito que esse filme de 2019 também deixa. Porque ele deixa várias teorias. Sim, ela tinha os problemas mentais, sim, só que ao mesmo tempo o Thomas Wayne era um cara rico, poderoso e influente numa cidade corrupta como Gotham City. Ele poderia ser o cara a forjar todos aqueles documentos ou a forjar toda aquela situação. Porque tem um detalhe nesse filme que deixa a entender que pode ser que a história seja verdadeira. Que é uma foto dela que tá escrito um bilhete de amor. Você é muito lindo, não sei o que, não sei. Eu não lembro o que dizia o bilhete. E o bilhete é assinado por TW. Só isso. Ok, mas daí eu te coloco. Uma E aí pessoa não... que tem todos esses problemas mentais não poderia forjar isso e depois não lembrar que forjou porque foi uma outra personalidade que escreveu? É ou não é? O filme deixa em Eu, eu, aberto? eu vou corroborar isso aí que vocês estão falando, porque casualmente eu tô gravando, né, trazendo conteúdo e tô com o filme passando, né? Porque o filme não é ruim, eu gosto do filme. E casualmente chegou numa Não parte é ruim. que ele tá com o caderno e tá escrito assim, ó, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se porte como se não tivesse. Ele É, traz já isso daí, sabe? Então daqui a pouco isso que vocês falam, será que não foi ele por ter uma doença mental que forjou e tal? Talvez. Talvez sim. Eu acho que o filme do Coringa, esse filme de 2019, e a gente acho que já comentou isso, talvez não aqui, mas no nosso off, é que esse filme ele fala muito mais de depressão, de senso de humor, de um problema mental, de um personagem tem muitos distúrbios, que é o Coringa, do que uma própria linha de tempo de quadrinhos, né? Do Coringa, aquele que a gente está acostumado, do isso. Batman e tal. É bom lembrar que este Coringa não é o Coringa canônico, é uma versão alternativa. Dentro dessa história, desse roteiro, ele teria sido, porque daí tem aquele monte de, como é que se diz, de riots, de protestos pela cidade. E então o que o diretor e os roteiristas explicaram que não, esse não é o Coringa, aquele Coringa que vira inimigo do Batman. Mas ele teria inspirado o vilão que vem a se tornar o Coringa canônico, que é o arqui-inimigo do Batman. E tem Então, muito sentido. ok. E O tem filme muito 2 sentido. deixa bem claro isso. Porque ele é aclamado no filme, se tu for parar pra pensar. Ele é aclamado Uhum. pelas pessoas depois de um certo momento. Mesmo fazendo tudo que faz. Ele dá um tiro no cara, sabe? O cara que ria dele, pum, dá um tiro na televisão. Só que ao O mesmo tempo. apresentador do talk show, o Murray. Só que ao mesmo tempo ele é o cara que se veste de palhaço e vai pra dentro do hospital com crianças do câncer, sabe? Fazer graça. Por quê? Porque isso era o que ele queria. Ele queria ser um cara engraçado. Ele queria ser humor, né? E ao mesmo tempo as pessoas mais riam dele do que riam com ele, né? Não sabiam fazer essa diferença, né? Do rir com, do rir de. Bem observado. O Nado falou aí, só mostrando pra você, por causa do Boteconauta, agora pegue seu telefone e olhe em imagens, a Jay-Z Bates, não sei mesmo a pronúncia. Então tem aqui, inclusive, ela no Joker e ela no filme do Deadpool. Tá aqui acreditado ao nosso querido e amado IMDb. Lembrando, se por acaso você está vindo pela primeira vez aqui, não sabe o que é o IMDb, não tem obrigação de saber, IMDb é uma sigla para Internet Movie Database, então base de dados de filmes na internet, ou da internet. E é um recurso extremamente útil, hoje em dia tu já pode acessar ele em português, não precisa, se você não sabe bem inglês não dá nada,
Dá para usar ele em português e é extremamente interessante, muito útil, muita informação sobre filmes, atores, que filmes participaram. Dá para dar as notas também para os filmes, para séries. Recomendamos bastante. E não estamos sendo patrocinados pelo IMDb, mas se quiserem, manda uma DM para nós. Por favor. O IMDb é o Google dos filmes e séries. Resumindo. Específico para filmes e séries, atores. Não sei se tá certo, mas errado não tá. Então é isso, não é um mau filme. Realmente eu não acho. Já não tinha achado na época que vi no cinema. E hoje, revendo, até na época eu tinha dado nota 6 para ele. Hoje, para mim, ele é um filme 5,5. Ele não é ruim, mas também não é essa maravilha que muita gente levou a acreditar que, nossa, é o melhor filme baseado em quadrinhos de todos os tempos. Não é a minha opinião. Respeitosamente discordo do Lelê. É que eu vou ser sincero, assim, olhando o filme pela perspectiva de quadrinhos, de contexto de história, ele é nota 0. Porque eu não vejo nada nisso. Eu não vejo. Agora, se nós formos falarmos, né? Eu até estava comentando aqui com o Nado antes da gente trazer esse conteúdo para vocês, de que se nós formos voltar em 2019 e muita coisa rolou de lá para cá, né? E a gente olhar esse filme pela perspectiva de uma dramaturgia, de um ponto de atuação, de um personagem com vários problemas, né? Eu acho que é um filme bom, eu acho que é um filme. Posso dar nota 7 tranquilamente pro filme, sabe? Eu tô olhando ele com a perspectiva, né, de uma dramaturgia, de um drama, né? De um cara descompensado, de um cara que apanha dos outros e ri. Quem é que apanha e ri? Né? Na maioria das vezes tu apanha e chora quando tu apanha, quando tu toma um soco, quando, né? Tipo, sei lá, enfim, um tapa, tu chora. Ele não, por ser uma pessoa descompensada ou não, eu não sei. Não sei se ele é assim, se não é assim, se ele é descompensado, se ele não é, enfim, né? Mas o filme, ele te faz pensar. Ele te põe numa linha de raciocínio, assim, do tipo, cara, quem já não viveu alguma situação parecida? Quem já não teve um dia ruim? Quem já não teve um dia que saiu, pá, alegre e o teu dia foi extremamente horrível e tu só pensou no pior? Cara, são pontos assim, ele é assim, o filme retrata isso do início ao fim. Um cara que busca o humor. Eu falo porque eu gosto muito do humor, e eu já deixei isso claro aqui, filmes de humor, eu uso o humor no dia a dia, eu acho que o humor ele é uma forma assim de que me ganha, né? Eu gosto muito. Então, mas tem até uma brincadeira, né? De que todo palhaço no fundo é triste, né? Então, ele é o exemplo do palhaço que no fundo ele é triste, porque quando ele tira a maquiagem, ele vai pra casa, cara, ele fica lá naquela coisa, na depressão afundada, numa coisa assim extremamente sombria, sabe? Tipo, então o filme pra mim nesse ponto, nesse contexto é um baita de um filme. Como história em quadrinho, como nada, eu não vejo assim link nenhum pra Coringa, pra Batman, pra nada, nada, eu não vejo esse link no filme. É que ele tem uma Deixa eu vibe ajudar vocês, tipo a então. trilogia. Rapidinho. Ele tem uma vibe tipo a trilogia do Batman do Christopher Nolan, aquele tom sombrio e realista. Entendeu? Deixa eu ajudar vocês um pouquinho. E eu concordo muito com essa fala do Victor, porque o filme deixa várias camadas, entendeu? O Arthur Fleck é um cara mau, o Arthur Fleck é um vilão, o Arthur Fleck é um cara perturbado, ou ele é uma vítima da sociedade? E você tem que perceber que o que está acontecendo no filme ali, ele está sendo acompanhado por uma psiquiatra, psicólogo, enfim, ele tem a medicação dela, e do nada vão fechar aquele centro. Ó, eu tô sendo demitido aqui, vou ser movido, o centro não vai existir. Ah, onde é que eu vou pegar meus remédios e tal? E o cara simplesmente ficou à mercê. Entendeu? Então, Ele tipo assim, não é ó, essencialmente um cara mal, porque tem aquela cena no início do filme que ele brinca com a criança no ônibus, ele tá só brincando com a criança, daí a mãe da criança implica com ele, ele tá bom, então para, daí ele começa com exatamente. aquela risada nervosa. E aí que tu começa. E o trabalho lá no hospital, que ele fala, pai, eu adoro fazer esse trabalho, né, lá com as crianças com câncer. Claro que ele cometeu um erro absurdo levando a arma lá, escondida dentro da fantasia, dentro de um hospital infantil, dentro da ala infantil do hospital. Por Mas isso mesmo. ele não tem uma natureza má, mas ele se torna mal por todas as tragédias que estão acontecendo na vida dele. Eu acho que é a vida, né? Eu brinco que o sistema corrompe. Não, é o sistema da vida, né? Acabei de ver a cena do metrô ali que ele descarrega a arma no cara. Simplesmente o cara já tá caído na escadaria do trem, do metrô, e ele vem com a arma e, cara, ele simplesmente descarrega a arma no cara que já estava de costas, né? Não apresentava nenhum perigo, enfim, pra ele, e ele descarrega a arma a sangue frio, né? Mas Então, era, tipo assim. mas eram os Por quê? mesmos Porque caras que ele. estavam molestando gente.
Isso, Isso. era quer dizer, por quê? Porque são pessoas ruins, porque eram pessoas que mexeram com ele, foram pessoas que bateram nele. Mas, exato, até pra fazer o que ele fez ali, eu acho que tu tem que ter um sangue frio, tu tem que estar, tipo assim, ó, fora de si, porque, cara, não é uma atitude, assim, eu não julgo como uma atitude comum ou fácil de fazer. Até em filme, claro, né? A gente tá aqui criando uma ficção, óbvio, né? Tô falando em filme. Não é fácil, entendeu? Então, eu acho que o filme é muito bom e a mensagem passa, assim. É uma mensagem bem passada, eu acho. Acho que passa uma mensagem boa. Por isso que, já meio que adiantando, a tristeza já de saber que a crítica do filme, que o filme foi muito mal feito, o 2 me deixa triste, porque eu esperava um filme bom pra Ou tão talvez. bom. Não precisava ser, ó, o melhor filme do ano. Não! Eu só queria um filme bom pra fazer assim, ó, o 1 foi bom, o 2 também foi bom, legal, obrigado, valeu. Pronto. Não Exato. queria estar aqui debatendo o melhor filme de 2024, que o filme é isso. Não, só queria que o filme fosse bom. Ponto. E Dois pontos. por isso mesmo, só um pouquinho. Por isso mesmo eu acho que o filme vale muito a pena. Porque são teorias que tem dentro do filme que tu pode debater daqui a 3 anos, 5 anos ou 10 anos. O filme deixa isso em aberto. Inclusive a questão de se a mãe dele era louca ou não era. Entendeu? Tudo aquilo que está acontecendo nesse universo, embora o Nado colocou que não é canônico, está ligado às histórias de Gotham City. Aquilo de fato aconteceu. Aquela crise do lixo estava acontecendo de fato. É dos anos 80 de Gotham City. Isso está nos gibis. O Arthur Fleck é um personagem de fato dos gibis do Batman. Ele existiu. Ele não foi o Coringa em si, ele foi um precursor dos Coringas. Até porque nessa linha temporal o Bruce Wayne é uma criança de, sei lá, 8, 9 anos, não dá pra saber direitinho. E o Arthur Fleck é um cara, sei lá, de 30, 40 anos, não tem como saber. Então, até o Batman virar Batman, desculpa, até o Bruce Wayne virar Batman, sei lá, eu aos 18, 20 anos, também a gente não sabe ao certo que quando é que ele vestiu o manto do morcego, entendeu? Ele vai lutar com um Coringa cinquentão. Aí não vai ter a mínima graça. Então, por tudo isso, já era óbvio que o Arthur Fleck não é. Até porque o Arthur Fleck é um cara perturbado, ele não é um rei do crime, quer dizer, um gênio do crime. Ele não é um cara que tem aquela Exato. mentalidade mirabolante e cheia de ideias que o Coringa original, que o Coringa raiz, que o Coringa full do Batman tem. Então ele tem que Rápido, ser um rápido, cara que vai inspirar essas massas e vai inspirar um outro cara a tomar esse manto, entendeu? O que vai conectar com o rápido filme 2 que eu vou parênteses. falar depois. Rápido parênteses. Vamos linkar com o primeiro filme do Batman, 1979, do Tim Burton, com o Michael Keaton e o Jack Nicholson. Tem aquele problema lá das pessoas que começam com aquele negócio das risadas e se envenenam e morrem do nada. E aí o Batman tá tentando desvendar aquilo, daí ele vê lá o currículo do cara. É Jack Napier, me lembrei agora o nome do Coringa canônico. Sim, Que o Jack. cara tinha conhecimentos em química. Daí ele pensa, química? E aí ele vai atrás e descobre que ele estava manipulando uns produtos cosméticos. Aí depois tem até uma cena legal que é os apresentadores de jornal sem maquiagem nenhuma, com Tem umas caras maquiagem. desgraçadas, né? Cheio de olheira e tal, com os cabelos uma desgraça, os dois. Enfim, então. Ok, é isso mesmo, é um personagem diferente, enfim. Desculpa, era só essa coisa que eu queria ligar aqui. Realmente, não tem como o Arthur Fleck ser o Coringa canônico, o príncipe do crime de Gotham City. Porque o Coringa é pirado, mas é um cara inteligente. Muito inteligente. Gente, até hoje existem vários gibis e várias linhas, entendeu? Os quadrinistas, os criadores de gibis, os roteiristas de gibis, praticamente não existe um gibi que segue uma linha temporal única que está acontecendo numa Sim! história só. O que eu mais me lembro que estava indo nesse caminho e depois a gente parou era o Spawn. O Spawn era o único que eu me lembrava que, tipo assim, só tinha uma linha. Mas os Ah, próprios também já. Vingadores, os próprios também, os próprios gibis da Marvel, já teve uma linha daqui, uma linha de lá, uma linha da colar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. E a DC também. Então, as histórias do Tim Burton seguem uma linha de gibis. As histórias do Cavaleiro das Trevas seguem outra linha de gibis. Essa história que aconteceu com esse Joker, né, que justamente é mais no passado, nos anos 80, porque a gente pode entender que é difícil dizer, mas o Batman em si surgiu nos anos 90 da linha temporal de Gotham, e aquilo está acontecendo nos anos 80 da linha temporal de Gotham, até pela ambientação, pelo design gráfico, pelos carros, enfim, a gente pode dizer isso. Segue uma outra linha que vai seguir uma outra parte de gibis.
Então, É, eu acho que é isso que deixa, só pra finalizar, eu acho que é isso que deixa a beleza do filme, entendeu? São coisas que a gente pode teorizar e falar, e o filme é muito bom por isso só. Ele termina assim, em aberto. Ele termina assim, tipo, cara, e aí? O cara é vítima pessoas vão dizer que ele é vítima da sociedade, pessoas vão dizer que ele era um criminoso, pessoas vão dizer que ele já era um cara perturbado, e a culpa é do colega dele de trabalho que deu uma arma pra ele, porque ele apanhou no início do filme de umas crianças por causa de um cartaz. Entendeu? Então, tipo, eu acho que o filme, pra mim, ele é um 7,5, quase 8, 7,7, 7,8, assim, porque ele encaixa bem. Eu acho que ele tem um arco bem construído da história, do início até o final. Eu acho que pelo menos 7. Pelo menos 7. Vai nada. é que assim, ó, são personagens que já tem. Depois vai pesquisa aí pra nós, o Lelê. Quantos anos tem o personagem Batman? Não a idade do Bruce Wayne, mas em que ano foi criado? Eu acho que foi pouca coisa depois do Superman. O Te Superman é década respondo de. essa de bate pronto. Vou fazer um Ah, merchan aqui desnecessário, mas tem um jogo que eu tô jogando com o Leandro Júnior, meu filho, chamado Multiversos, disponível na Steam, na PlayStation e no Xbox. E agora está tendo uma semana de comemoração do aniversário. É um jogo da Warner, o Multiversos, né? Com personagens da Warner lutando. E agora está tendo uma semana de comemoração do aniversário do Batman. O ah, 85º aniversário do Batman. tá fazendo 85 anos. É, eu O lembrava que tinha sido Batman. um pouco depois do Superman, e o Superman é final da década de 30. O Batman 85 anos. Ah. Então, assim, ó, em 85 anos de histórias tem que ter trocentas mil versões diferentes, entendeu? E a DC recentemente andava também naquela história das sagas e mudando seus universos muito, muito frequentemente. Teve o Crise nas Infinitas Terras, teve Novos 52, e depois já teve uma outra que eu nem lembro o nome, entendeu? Então, e cada um escreve de um jeito. Daí, e esses tempos até que fizeram uma versão. Tinha versões do passado que o Batman e a Mulher Maravilha poderiam ter um certo interesse romântico mútuo. Daí isso já foi perdido. Aí depois fizeram uma outra versão que o Superman e a Mulher Maravilha, de fato, casaram, enfim, se envolveram e até tiveram um filho, né? Então tem múltiplas versões. Realmente o multiverso é o nos gibis. Já teve inúmeras versões desses do Batman e dos outros personagens da DC. Era isso que tínhamos para falar do primeiro filme do Coringa. Vamos fazer um rápido intervalo, dar a palavra para os nossos patrocinadores e já voltamos. Ponsoni Odontologia, há mais de 40 anos prestando o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal. Aparelhos ortodônticos, restaurações, clareamento, atendimento infantil e demais serviços odontológicos. Você nos encontra em 2 endereços na Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre. Para maiores informações, envie sua mensagem pelo WhatsApp 984757150 ou pelo Instagram @Ponsoni Odontologia. Atendimento a cargo da doutora Aline Ponsoni, CRORS 15227. Voltamos para a segunda parte do episódio 50 de Papo Sem Boteco. Estamos falando do Coringa. No primeiro bloco fizemos um review do primeiro filme, Coringa 1, de 2019. E agora vamos falar de Coringa 2, recém-lançado agora em 2024. Vamos deixar o Lelê começar falando, porque dos nós três foi o único que viu o filme no cinema, né? Tinha bastante coisa Corajoso, pra agora. Eu corajoso, achei que ele ia pegar no meio corajoso, do gole da água e ele quase conseguiu. corajoso. Não, Bom, e mais, só parece, ele levou a namorada pra assistir esse filme junto. Que horror, coitado. ou ela me levou. Não, eu tenho que dizer que a minha namorada ficou bem chateada com o filme, assim. E quando a gente viu pessoas. Isso eu não tinha visto ainda. A primeira vez, parênteses aqui rápido, sobre experiência no cinema. A primeira vez que bateram palma num filme, que eu vi bater palma num filme, foi no Vingadores de 2012. No final daquele filme. Porque, inclusive, a gente assistiu num dia do meu aniversário, acho que era um 28 de abril, inclusive. E Isso. terminou o filme, o pessoal bateu palma. Aquilo me surpreendeu, assim, bater palma no filme, né? Outra coisa interessante, a primeira vez que tocou um alarme de incêndio numa sala de cinema, eu e o Victor estavam assistindo o Vingadores Guerra Infinita. Tava assistindo pela segunda vez, o Victor pela primeira e tal, mas tocou o alarme de incêndio numa sala de cinema. E agora no Joker 2, foi a primeira vez que eu vi pessoas saírem da sala de cinema e irem embora do filme antes do filme acabar. Umas 4 ou 5 pessoas, assim, umas 6 pessoas, tipo assim, largaram o filme no meio do caminho.
Tem muita gente falando, e agora aqui só avisando você, cara boteconauta, se você não quer spoilers, pule pro último minuto do nosso episódio, que a gente vai dar o nosso tchau, e aí você não pega spoiler do Joker 2, porque daqui pra frente a gente vai falar um pouquinho de spoiler, tá? Muita gente falando que o filme é um musical. Eu não consigo considerar ele um musical em si, e o Todd Phillips disse que ele também não é. Eu acho que ele é um filme muito musicado, porque, desculpa, o Arthur Fleck usa de fantasias para escapar da sua realidade. A gente não falou até no primeiro bloco, só voltando uma casinha, como a gente diz, né? No filme do Joker 1 tem um momento, o Clube da Luta, que ele imagina que ele tá se relacionando com aquela vizinha dele, que o Nado falou, inclusive, a atriz que a gente mostrou, inclusive, né? E aí imagina lugares com ela. Ele faz isso para escapar da realidade dele, mas na verdade tudo aquilo é uma fantasia. E Antes aí... dessa cena, desculpa, para complementar, antes dessa cena, ele imagina que tá lá no talk show lá do Murray, né, dando entrevista, eu não sonho, tá aqui, né? uma das primeiras Ele tava só imaginações dele, viajando, né? ele tá assistindo na cama com a mãe dele, isso mesmo, ele tá assistindo na cama com a mãe dele o show, e aí ele se imagina lá dentro, né? Como se ele estivesse na plateia, e aí o Murray chama ele e tal, enfim. Então o Arthur Fleck faz muito isso. E aí, esses momentos em que ele faz isso no Joker 2, tem uma música. Então tem muita música, porque ele tá todo o tempo tentando escapar da realidade. É quando ele se encontra com a Arlequina, né? Interpretada pela Lady Gaga, né? Inclusive, aproveitaram a parte musical dela, né? Eu acho que a Lady Gaga entregou bem o papel. Eu acho que o que salva bastante esse filme é, de novo, uma interpretação fenomenal do Joaquin Phoenix e uma interpretação muito boa da Lady Gaga. Vou cravar minhas apostas aqui. São os dois atores pro Oscar desse ano. Tô achando muito difícil algum outro ator desbancar eles no Oscar de melhor ator e melhor atriz. Acho difícil. Vem aí o Gladiador 2, que eu tenho expectativas muito baixas para esse filme, mas acho que ele não vai conseguir chegar São nem dois da perto. categoria filmes que não precisavam existir. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que o filme em matéria de Oscar, o Joker 2 vai chegar. Porque o Oscar gosta dessas coisas, assim, de musical e tal, de beleza, blá 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 e tal. Então eu acho que isso salva um pouco. Então tem bastante música no filme, entendeu? Em matéria de história, a história deixa a desejar, porque o primeiro ato é ele na prisão, ele conhecendo a Arlequina. A Arlequina, nesse filme, ela é uma mulher abastada que resolveu se internar naquele hospício prisão, que é duas alas numa prisão, uma ala hospício e uma ala prisão, né? Ela se resolve se internar lá por vontade própria porque ela queria conhecer o Coringa, não o Arthur Fleck. E de alguma forma abusar dessa história de ele ter esse distúrbio mental. Então ela é a grande vilã do filme. A vilã do filme é a Arlequina. Entendeu? Esse é o primeiro ato. O segundo ato porque ela engana ele e mente pra ele em vários momentos do filme. Tá? O segundo ato é o julgamento. O julgamento poderia ter sido bem melhor trabalhado. Aqui no julgamento, já vou lançar um spoiler aqui, Nato. O Arthur Fleck está sendo julgado pelo povo de Gotham City pela imputação em 5 assassinatos, né? Quem é que julga pelo povo num julgamento? É o Pergunta. procurador do município, não é? Ou o promotor. Quem é o promotor de Gotham? District Attorney, né? Isso, quem é o promotor de Gotham? Rapidinho. É o Dent. Harvey Dent, ele tá lá. Tá lá. Isso eu sabia, ele que tava no trailer. o Harvey Dent tá lá. Então aparece o Duas Caras, né? Inclusive tem um atentado à bomba que ele fica ferido no rosto. Então tem meio que um spoilerzinho, né? Ele tem um atentado à bomba no final do... É um easter egg, uma referência. Exato. O Harvey Dent tá lá. Tem uma referência ao Harvey Dent e uma referência a um outro personagem também, agora eu não me lembro. Mas é que 2 personagens apareceram das linhas do Batman. Um é o Harvey Dent, que é o cara tão boa, tão marcante que eu nem me lembro qual é. Era uma cena rápida. Então a segunda parte é o julgamento, que poderia ter sido bem melhor trabalhado. E a terceira parte é o ato final, né? A gente já falou na primeira parte ali do filme que esse Coringa não era para ser o Coringa, o grande vilão, porque o Arthur Fleck não tem esse perfil. E aí no final do filme, os guardas faziam um complô para ele, tu tá recebendo uma visita. E aí um outro colega de prisão dele chama ele, eu queria te contar uma piada agora e tal, e o Arthur Fleck acaba morto na prisão.
Então, esse cara que provavelmente é o presidiário, colega de cela do Arthur Fleck, é o cara que vai ser o Coringa, o grande vilão. Ele já tá lá preso. E ele mata o Arthur Fleck e, tipo, fica dando risada, e inclusive pega o sangue do Arthur Fleck e desenha um sorriso no próprio rosto. E meio que pega a faca, e corta, assim, o próprio rosto. Quem é que fez isso? O Coringa do Heath Ledger. Tem meio que uma É, referência nessa história. eu vi uma informação que E o Arthur Fleck ia fazer isso no final do primeiro filme. Aí o Christopher Nolan vetou ele dentro, porque ele ainda estava dentro da Marvel, hoje ele não está mais. E aí com os poderes a e o DC. DC, desculpa, exatamente, ele ainda estava dentro da Warner DC, hoje não está mais. E aí com, como é que se diz, o Ibope que ele tinha lá dentro, ele falou, não, 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 corta isso aí, tá parecido demais, é outro universo, é o teu universo, não é o meu. E aí o pessoal da Warner bancou ele e mandou o Todd Phillips, não, calma aí. Todd Phillips, diretor dos dois Coringas com o Joaquin Phoenix, né? E a Warner deixou ele fazer o que ele quisesse. Então, tipo assim, ó, tem esses três elementos pra trabalhar e no fim das contas eles não são bem trabalhados. Tu tem o romance com a Arlequina pra trabalhar, tu tem o julgamento do Arthur Fleck pra trabalhar e tu tem a resolução de quem o Joker é e de como é que isso vai se suceder nessa Gotham, que é uma cidade meio caótica, entendeu? E aí, tipo, eles não conseguem encaixar. E aí, no meio disso tudo, pra dar um temperinho, tu bota música. Tu bota um musical. Pra preencher ali a vaga da Lady Gaga e do Joaquin Phoenix, que fez muito bem cantando. Por isso que eu acho que ele pode ser que mereça o segundo Oscar de novo pelo Coringa, né? O que eu Então, li tipo, a respeito é que, desculpa, é que o Todd Phillips não gostou muito da reação das pessoas em relação ao primeiro filme. Ele queria que gostasse, mas queria que gostasse por uns motivos, e achou que muita gente estava gostando do filme pelos motivos errados, e achando que o Coringa tinha razão, e que é isso mesmo, tem que sair revolucionando, matando, e barará, é e esse ele diretor cult aí. e aí ele decidiu fazer esse segundo filme para desconstruir, para tipo, não, vamos dar uma amenizada nesse sentimento. Essa teria sido uma das motivações para fazer o segundo filme, para dizer, não, o Coringa não é esse cara que tu tem que seguir, tem que admirar. Ele é louco, ele é pirado, ele é um bandido, Aí enfim. que tá. Por isso que dá pra ver que a Arlequina é a vilã do filme, porque enquanto ele tá naquele delírio ali, tá, e ela tá dando bola pra ele, e ninguém nunca tinha dado bola pro Arthur Fleck, pra ele, o Arthur Fleck, né? E tu vê que a razão do primeiro filme, a motivação do primeiro filme é ele tentar ganhar, ele tentar ser visto. Ele diz isso no show lá do Murray, tá lá, ninguém passaria por mim, ninguém me notaria. Ele foi notado pela massa. Ele virou uma referência, né? E aí no segundo filme é mais do que ser visto, no segundo filme é ser amado. E aí a Arlequina começa a fazer isso. Só que ela queria amar o Coringa, não o Arthur Fleck. E aí quando ele começa, tipo, a querer sair desse personagem, tipo assim, ela começa a dar o equilíbrio pra ele começa, tipo, a desistir do Coringa e querer ser o Arthur Fleck. Ela diz, né, não era isso mesmo, tá tudo certo, segue teu caminho, eu vou seguir o meu e tchau pra ti, entendeu? E aí, sim, aí ele dá a última espirocada de vez, né? Eu prefiro a versão clássica da Arlequina, que era uma terapeuta que sofreu tipo que uma síndrome de Estocolmo, ficou louca por causa do paciente. Ah, eu É, gosto dessa versão também. eu acho que Essa versão, eu acho massa. poderia encaixar. Não, e o curioso dessa personagem é que ela surge no desenho animado, naquela série Batman Animated lá, que começou em 92 ou 93, e depois deu origem àqueles desenhos da Liga da Justiça. Ela não existia no gibi. Aí depois de ter surgido primeiro nessa animação, que ela foi transportada, foi feita uma versão gibis, depois versão nos cinemas e por aí vai. Videogames, na série aquela Arkham City, Arkham Asylum. Aliás, eu só joguei o primeiro, o Arkham Asylum. O segundo é o Arkham City, o terceiro é o Arkham Knight. É a trilogia de jogos Batman Arkham. Tem no Play 3, Play 4, já deve ter remaster pro Play 5. Não sei se tem no Xbox também ou se era exclusivo. Eu joguei só o primeiro. Muito bom, muito legal. Não joguei os outros porque ele é um estilo mais puzzle, mais desafios para resolver do que exatamente ação e batalhas, que é o que eu gosto um pouco mais. Mas é Sangue, um morte e baita destruição. jogo. Mas é um jogo muito legal, gráficos excelentes, trabalho de dublagem de todos os atores, de todos os personagens ali, fantástico. Inclusive, eu acho que é o cara que dublava o Batman nos desenhos que dublou nesse jogo, o Kevin Conroy. Tem até que confirmar essa informação.
Pra finalizar, Mas sobre a equipe. talvez o Todd Phillips teve vontade de causar. Ele simplesmente vou causar com esse filme. E aí me lembra Vou usar muito um aqui. outro. Vou usar Me 200 lembra, milhões aqui da Warner só pra causar. entendeu? Ele tinha faca e o queijo na mão e coisa. Sabe o que eu quero dizer com causar? Por exemplo, assim, ó, me lembra muito um filme lá dos inícios dos anos 2000. Eu queria buscar pra ver, eu vou pegar enquanto vocês falam depois. Um filme chamado Vanilla Sky. Não sei se vocês vão lembrar. Do Sim, Tom com o Cruise. Tom Cruise. E Tom Cruise e Penélope Cruz, se eu não estou enganado. E tu tem todo um pano de fundo que é pra ser um filme de romance, mas na verdade era uma ficção científica, aquele filme, né? E aí, tipo assim, ó, é o ame ou odeie. E aí, tipo assim, a ideia mesmo do diretor, eu vi uma entrevista dele dizer, era justamente isso. Cara, aquele filme é horroroso, tu viu, não sei o quê. Não, então tu tem que ver. Vamos no cinema comigo ver esse filme, porque esse filme é muito ruim. Ou as pessoas, nossa, o filme é maravilhoso, vamos no cinema ver o filme comigo, entendeu? Acontece que o tiro meio que saiu pela culatra, porque do que a gente tá vendo aí das reações do público e crítica, é que não tem gente defendendo muito e gente criticando. É mais gente criticando mesmo. Acho que ele conseguiu ser mais uníssono. O único que eu vi defender, vou aqui novamente dar o crédito, é o canal que eu sigo muito do YouTube, chamado Screen Crush, do Ryan Airy. E ele foi o cara que colocou no filme, do vídeo de review dele, que a Arlequina, e explicou essa parte da Arlequina sendo a vilã do filme, né? E manipulando o Arthur Fleck durante o filme, né? Usando da psicopatia dele, né? Dessa personalidade dissociativa, dessa persona que ele criou tendo o Coringa, dessas fantasias que ele criava para escapar da realidade, e criou um personagem fora da realidade, que até era a defesa dele e usar isso para tentar livrar ele um pouco, amenizar a pena dele. Usou disso, manipulou isso Eu vou para causar deixar mais agora. maluco. Eu vou causar agora. Eu tenho a impressão que este reviewer, o Ryan Airy, faz reviews pagos. Porque é o terceiro lançamento desse ano, entre filmes e séries, que geral o público não gostou e ele faz um review positivo. Eu já vi vários reviews do Ryan Airy, inclusive ele já meteu pau em alguns filmes, entendeu? Ele tem uma equipe por trás dele, não é só ele solo no canal do YouTube. Ele tem um canal do YouTube, tem página, tem blog, tem uns caras que são grandes, assim. Eu não conheço muito bem até o canal deles, mas são caras que, tipo, assistem filme, estão acostumados a assistir filme em Premiere, entendeu? São convidados para assistir filme em Premiere e depois ainda comentam, assim, claro, sem dar spoiler e depois contam. Então, tipo assim, ele tem uma produção boa. Eu não sei, de repente ele pode ganhar uma beira aí pra fazer esses reviews, mas eu gosto muito da informação que ele passa e acho que são válidas, assim. Por isso que muitas delas eu acabo repetindo aqui. Então eu me recomendo a você, Boteconauta, que assista o filme, tire suas próprias conclusões. Se tiver sem fazer nada, com dinheiro sobrando e for aquele dia de promoção do cinema, vá no cinema, assista, porque a parte musical ali é legal de ver no cinema, numa tela grande, num som bacana. Caso contrário, assista no streaming depois dessas opiniões, mas, tipo assim, forme a sua própria opinião, entendeu? Eu carimbei 2024 como tendo assistido 2 filmes ruins pra caramba. Um deles foi Madame Web, o outro foi o Joker 2, né? Obrigado, prezados ouvintes do Papo Sem Boteco. Vão ao cinema e tirem suas conclusões, assistam o stream e tirem suas conclusões, entendeu? Não fiquem só com a opinião alheia. Escute, analise, mas crie suas próprias conclusões. É isso que prega aqui o Papo Sem Boteco. Afinal de contas, a gente fala de um monte de coisa que a gente não sabe nada. Aproveite aí esse início de primavera que tá começando, a querer dar uma esquentadinha e tal, se tu conseguir fugir da chuva. Um forte abraço, nos vemos no próximo episódio e até a próxima! Queridos boteconautas, obrigado por terem ficado conosco até o fim desse episódio. Espero que tenham gostado. Nos sigam lá no @Papo Sem Boteco no Instagram. Deem a sua crítica, se você viu o filme, se você não viu o filme, se você vai ver o filme. Tomara que você não vá ao cinema gastar dinheiro ver o filme. Espero sair no streaming, que é melhor. Assistir em casa comendo uma pipoquinha e depois vem debater com a gente aqui, que a gente não sabe nada, mas vai ser legal, a gente está à disposição. Continuem com a gente, vocês já sabem. Nos vemos numa próxima e até lá!